Diversas mitologias ao redor do globo contam histórias sobre a existência de seres enormes, os chamados gigantes. Na mitologia grega, na nórdica e em várias outras, vemos a presença dessas criaturas, além de um mundo subterrâneo. Porém, segundo uma tribo indígena da Amazônia, os gigantes não só existem, como habitam essa terra oca, abaixo de nós. Eu sou Ivan Lima e conto a você tudo sobre isso agora, no canal Fatos Desconhecidos. A narrativa começa com lendas dos Macuxi, uma tribo indígena do interior da Amazônia que vive em território brasileiro, além de habitar alguns outros países. Eles acreditam na divisão do mundo em 3 planos: um superior, um intermediário e um subterrâneo. O intermediário é este mesmo onde vivemos. Já o superior tem por base o céu que enxergamos, ou seja, está acima de nós. Esse plano superior é chamado de Capragon e é habitado por diversos seres, entre eles os corpos celestes como o Sol e a Lua, animais alados e até alguns seres parecidos com os humanos. Lá também vivem da agricultura, da pesca e da caça. Existe ainda o plano inferior, chamado de Guanabaricon. Esse se localiza no subterrâneo da terra que conhecemos. Grande parte dos Macuxi vive em uma região amazônica do estado de Roraima. Talvez seja lá a entrada da terra oca, segundo suas lendas. Os Macuxi se consideram todos parentes e descendentes de 2 irmãos míticos, Macunaíma e Enxiquiranji. Os irmãos são filhos do Grande Sol, Wei, e foram os responsáveis pela configuração atual do nosso planeta. Bom, de acordo com o portal Para a Amazônia, a tribo possui essas entidades como ancestrais e, por isso, deve fazer a guarda da entrada para o centro da Terra. Essa passagem fica em algum local da floresta e, até o ano de 1907, era utilizada pelos Macuxi. Nessa época, ao entrar em uma espécie de caverna, os indígenas começavam uma jornada de 13 a 15 dias rumo ao interior da terra. Era de extrema importância que a tribo não deixasse outros povos adentrar o local. Caso contrário, a passagem se fecharia. Mas como era essa jornada para a Terra Oca? Para começar, os viajantes deveriam descer longas escadarias por aproximadamente 3 dias. Nesse início de viagem, o local ainda é bastante rochoso e com aspecto de cavernas escuras, e por isso é necessário o uso de tochas. Porém, olha só quão incríveis são essas lendas. Após o 3º dia, as tochas não são mais necessárias. As cavernas começam a ter uma iluminação natural, vinda de grandes esferas que brilham. Do tamanho de melancias, elas aparecem nas paredes rochosas do ambiente. Depois de mais ou menos 4 a 5 dias, os indígenas ficam não só mais magros, mas começam a sentir a gravidade de maneira diferente. Isso os capacita a andar mais rápido. Após 5 dias, as cavernas começam a se tornar mais e mais espaçosas, até que em certo momento fica impossível ver onde realmente ficam seus limites. É possível ver não só uma grande câmara, mas várias cavernas enormes interligadas. Esse gigantesco complexo de cavernas abriga, em um dos enormes compartimentos, uma estranha fonte de luz. O que são esses estranhos objetos que brilham e geram calor no subterrâneo? Os próprios Macuxi das lendas não sabiam, mas era algo que reluzia como o sol e que era impossível de ser olhado por muito tempo por conta do seu brilho. Bem, com luz e condições ideais, plantas e vegetação aparecem a partir dessa parte do centro da Terra. Quanto mais profunda a região ali, mais extensa e maior fica a vegetação. Você pode achar difícil de acreditar, só que a partir daqui, a história fica ainda mais mítica. Ao chegar na metade do caminho, o ar ali dentro adquire propriedades
ainda mais estranhas. Se antes os indígenas sentiam seu peso diferente, nesta profundidade eles podem até flutuar caso não tomem cuidado. Continuando a jornada, agora de maneira bem veloz, eles finalmente chegam à Terra dos Gigantes. Ao contrário de várias lendas de outros povos, os gigantes aqui não são monstros terríveis. O relacionamento deles com os Makuxi é pacífico e os seres de até 4 metros de altura são gentis e prestativos. A região dos gigantes é cheia de frutos enormes, além de grandes peixes. Todos esses alimentos são trazidos aos visitantes do mundo exterior pelas criaturas gigantescas. Depois de serem abastecidos com essas comidas bem grandes, chega a hora dos indígenas deixarem a Terra Oca. Os gigantes ajudam os Makuxi a retornarem para a superfície e sempre pedem para que guardem a entrada do mundo interior. Esse era o pacto entre os povos do lado de cima e do lado de baixo. Segundo o Para-Amazônia, a tribo acreditava fielmente em sua função de agir como protetora da entrada da Terra Oca na floresta amazônica. Porém, a conexão entre a superfície e o mundo subterrâneo teria sido perdida no século passado. Exploradores britânicos chegaram na região em busca de metais preciosos e adentraram as cavernas proibidas. Os gigantes, então, fecharam a passagem para os Makuxi como punição por não cumprirem seus deveres. A lenda, com certeza, é impressionante, mas não é a primeira vez que uma Terra Oca aparece em contos mitológicos. Temos como exemplo o herói babilônico Gilgamesh, que foi ao mundo interior em sua épica jornada rumo a seu grande ancestral que resistiu ao dilúvio. O Hades, da mitologia grega, também era uma espécie de sistema subterrâneo. Já no Egito Antigo, acreditava-se que os faraós tinham certo contato com o submundo e que esse era acessado por meio de túneis secretos escondidos dentro das pirâmides. Há também uma vertente budista que acredita na existência de uma grande civilização subterrânea chamada Agartha, um paraíso debaixo do chão governado por um grande rei. Essa civilização, inclusive, já foi tema de um vídeo aqui no nosso canal. Caso você pense que teorias sobre a Terra Oca ocorriam apenas na antiguidade, saiba que você está enganado. Em tempos mais modernos, alguns pensadores também discutiram a ideia. O primeiro foi Edmund Halley, aquele mesmo que descobriu o famoso cometa Halley. Ele concluiu que a Terra tinha campos magnéticos internos, além de teorizar que as auroras boreais seriam de gases vindos do interior da Terra. Para ele, existia sim uma Terra Oca, e todo o nosso planeta teria uma divisão em 3 camadas. Tudo isso pensado ainda no século XVII. No século seguinte, o matemático suíço Leonhard Euler afirmou que existia apenas uma camada oca dentro da Terra e que lá existia algo como um pequeno sol. Essa esfera forneceria luz e calor aos possíveis habitantes da região. As teorias ainda tomaram maiores proporções no século XIX, com 2 grandes livros sobre o tema. A obra ficcional de Edward Bulwer Lytton dizia sobre uma sociedade utópica e avançada que vivia dentro da Terra. Eles seriam originalmente da superfície, mas escaparam para o subterrâneo fugindo do dilúvio. A raça possuía aparatos para voar e tinha o domínio de uma substância misteriosa chamada vril, que promovia capacidades curativas e destrutivas. Já outra obra é Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. Nessa obra ficcional, o escritor francês relata uma incrível viagem de exploradores até uma imensa galeria subterrânea e que tinha fenômenos científicos incríveis. O local era habitado não só por dinossauros, como por outras criaturas pré-históricas, homens das cavernas, e tinha até um mar próprio. Mesmo sendo ficção, as histórias desses livros foram adotadas como verdade por algumas pessoas e até deram origem a sociedades
secretas. Existe um relato de um vice-almirante da Marinha dos Estados Unidos que também contribui para as lendas dos povos Makuxi aqui do Brasil. O relato bate bastante com outras histórias da Terra Oca. Segundo Giannini e Palmer, o vice-almirante Richard Burt alegou ver coisas estranhas durante seu voo pelo Polo Norte em 1947. Ele teria visto não neve, mas massas de terra com montanhas, florestas, lagos, rios e até um animal que parecia um mamute. Tudo isso embaixo da superfície. Sem dúvidas, um relato curioso para alguém que estava em terras gélidas. Bem, apesar de tudo isso, sabemos o que a geologia moderna afirma. A Terra é composta por crosta, manto e núcleo. O núcleo, por sua vez, tem duas partes, uma delas sólida e a outra líquida. Além disso, a aurora boreal é formada pelo impacto de partículas do vento solar com a atmosfera da Terra, canalizada pelo nosso campo magnético. Ou seja, não existem campos internos. Há ainda outro problema na teoria da Terra Oca. Para ter algo semelhante como o Sol para iluminar, essa pequena estrela precisaria ter pelo menos uma massa parecida com a do Sol. Então, é claro que não caberia dentro do nosso planeta. É difícil comprovar as teorias dos Makuxi, mas a Amazônia ainda contém diversas áreas não exploradas e que podem esconder diversos segredos interessantes. Qual a sua opinião sobre os gigantes, hein? Não é muita coincidência eles estarem em tantas culturas? Eu fico por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!